Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um texto fascinante e cheio de mistério, sabe? Me conta qual adoro mistérios. O livro Tibetano dos Mortos, traduzido do tibetano Bardo Tudou, é basicamente um guia para a vida após a morte, mas já aviso, a jornada é cheia de surpresas. Nossa, o título já me deixou arrepiada. O Livro Tibetano dos Mortos. Parece coisa de filme de terror. Mas, falando sério, sempre me intriguei com a visão tibetana sobre a morte e o que vem depois. O título pode assustar um pouco, mas na verdade o livro é uma profunda exploração da consciência da morte e do renascimento. Ele nos leva a questionar, sabe, o que realmente acontece quando a gente morre e o que pode ter além da nossa realidade. Precisa a gente pensar, né? Será que a morte é o fim ou só o começo de outra coisa? Me explica uma coisa, o que te deixou mais curioso nesse livro? Várias coisas, mas o que me chamou a atenção logo de cara foi o conceito de bardo. Me explica melhor o que significa. Ah, o bardo! É um estado de existência entre a morte e o renascimento. Imagina como se fosse um limbo ou uma sala de espera espiritual, onde a consciência viaja por várias experiências e estados antes de renascer. O livro descreve, acredite se quiser, 6 tipos de bardo, cada um com suas próprias características e desafios. Caramba, 6 tipos. Isso é bem complexo, né? Qual é o objetivo final dessa jornada pelo bardo, então? Então, o objetivo final, de acordo com o budismo tibetano, é alcançar a libertação do ciclo de morte e renascimento, que eles chamam de samsara. É tipo, transcender as ilusões do mundo material e chegar num estado de iluminação, o nirvana. Tipo, sair da Matrix. É, mais ou menos isso. E sabe o que é mais legal? O livro tibetano dos mortos funciona como um guia para a consciência durante esse rolê todo pelo bardo. Sério. Tipo um mapa pro Nirvana. Isso aí. Ele dá instruções, ensinamentos e práticas para ajudar quem morreu a navegar por esses estados intermediários. Descreve os desafios, as visões e as experiências que a pessoa pode ter e como lidar com cada uma delas para alcançar a libertação. Mas me explica uma coisa. O livro fala da tal clara luz. O que seria essa clara luz exatamente? Boa pergunta. A clara luz é um dos conceitos mais importantes do livro. Ela representa a realidade final, a natureza pura da mente, radiante e poderosa. É como se, no momento da morte, a gente se deparasse com a essência verdadeira da existência. Uau, parece intenso. Então a pessoa morre e, bum, tá de cara com essa clara luz. O que rola depois? Aí é que tá. No momento da morte, a consciência tem a chance de reconhecer e se unir à clara luz, alcançando a libertação. Mas, se a pessoa não estiver preparada, se não conseguir reconhecer a verdadeira natureza da mente, pode se assustar com a intensidade da experiência e acabar se perdendo nas ilusões do bardo. Que tipo de ilusões? O livro fala sobre isso. Sim, ele descreve várias experiências que podem rolar no bardo. A pessoa pode ver divindades pacíficas e iradas que representam diferentes partes da consciência. Pode ter visões aterrorizantes que refletem seus medos e apegos. E pode até ser atraída para diferentes reinos de existência, de acordo com seu karma, ou seja, suas ações do passado. Então o bardo é tipo um teste para a alma. Se a pessoa não se libertar, acaba renascendo em outro reino. Exatamente. O bardo é um momento crucial, uma chance de ouro para transcender as ilusões e alcançar a libertação. Mas também é um momento de perigo, porque a consciência pode facilmente se perder nos apegos e ilusões, perpetuando o ciclo de sofrimento, tipo um looping sem fim. Falando em reinos, o livro descreve como eles são, esses diferentes reinos. Descreve sim. O livro tibetano dos mortos fala de 6 reinos principais. O reino dos deuses, o reino dos semideuses, o reino humano, o reino animal, o reino dos fantasmas famintos e o reino dos seres infernais. Cada reino representa um estado de consciência diferente, com seus próprios prazeres e sofrimentos. Caramba, cada um com seus desafios, né? Quero saber mais sobre esses reinos e como eles se conectam com a experiência no bardo. Mas acho que essa parte a gente deixa para o próximo episódio, né? Com certeza. Ainda temos muito que desvendar sobre o livro tibetano dos mortos. No próximo episódio, vamos mergulhar mais fundo nos rituais, nas visões e nos desafios do bardo. Preparem-se para desvendar os mistérios da vida após a morte. E aí, pessoal, de volta para mais um mergulho no livro tibetano dos mortos. No último episódio, a gente explorou o conceito de bardo, a clara luz e os diferentes reinos, lembra? Mas o livro não fica só descrevendo o que rola depois da morte, né? E também dá várias dicas de como lidar com a morte em si e como ajudar quem tá passando por essa fase. Pois veja, é tipo um manual de instruções para a hora da partida, né? Me chamou a atenção essa sabedoria prática dos tibetanos, bem diferente da nossa cultura, né? Total. No Tibete, a morte é vista como algo natural, uma etapa importante da jornada da alma. E o livro tibetano dos mortos está aí para ajudar as pessoas a passarem por esse processo com mais consciência e tranquilidade. E que tipo de dicas o livro dá? O que ele fala para quem está se aproximando da morte? Ele fala muito da preparação espiritual para esse momento. Recomenda cultivar virtudes, praticar meditação, estudar os ensinamentos do budismo e ter a orientação de mestre espiritual. Tudo para fortalecer a mente e preparar a pessoa para os desafios do bardo.
Então a morte no budismo tibetano não é o fim da linha, mas sim uma continuação da jornada espiritual. Exatamente. É. E o livro tibetano dos mortos é tipo um mapa para essa jornada, com instruções detalhadas de como navegar pelos estados de consciência depois da morte. Ele descreve as visões, os sons, as sensações que a pessoa pode ter e como lidar com cada uma dessas experiências. E para quem está acompanhando o moribundo, o que o livro sugere? Como a gente pode ajudar quem está partindo? O livro destaca o papel importante da família, dos amigos e dos mestres espirituais nesse momento. E não só na hora da morte, mas também durante os 49 dias seguintes. Tem práticas específicas para ajudar a pessoa que morreu, como restar mantras, visualizar divindades, fazer oferendas e até ler o próprio livro tibetano dos mortos para ela. Peraí, 49 dias. Por que esse período é tão importante assim? Acredita-se que, durante esses 49 dias, a consciência da pessoa que morreu ainda está em transição, navegando pelos bardos. É um período crucial para ajudar ela a se libertar dos apegos e ter um renascimento mais tranquilo. Entendi. É como se a gente pudesse dar uma força para a pessoa encontrar o caminho da luz, né? Isso mesmo. A tradição tibetana dá muita importância ao apoio espiritual nesse período. É como se a gente estivesse acompanhando a pessoa querida nessa jornada final, sabe? Oferecendo luz e orientação para ela encontrar a paz e a libertação. Falando em práticas, o livro fala de um ritual chamado Foa. Que ritual é esse? O Foa é uma técnica de yoga avançada que tenta transferir a consciência no momento da morte para um estado de iluminação. É como se fosse um atalho para o Nirvana, permitindo que a pessoa escape do ciclo de renascimento. Mas é um ritual bem complexo, que exige anos de prática e a orientação de um mestre experiente. Nossa, parece coisa pra gente ninja da meditação. Mas, e para quem não é tão experiente no budismo, tem alguma outra prática mais acessível? Tem sim. O livro descreve várias práticas que qualquer pessoa pode fazer, como recitar mantras, contemplar imagens sagradas e praticar a compaixão. O importante é ter uma atitude mental positiva, sem apegos e medos para encarar a morte com serenidade. E como essas práticas se conectam com as visões e experiências que a pessoa pode ter no bardo? Lembro que no episódio anterior a gente falou das divindades pacíficas e iradas, dos reinos celestiais e infernais. É muita informação para processar. Pois é, as descrições do bardo podem parecer assustadoras no começo, mas é importante lembrar que o livro usa uma linguagem simbólica para falar de estados de consciência e processos psicológicos. As divindades, por exemplo, representam as diferentes partes da nossa mente, nossas qualidades e defeitos. Então, as visões do bardo não são literais, mas sim representações da nossa própria mente. Exatamente. E as práticas que o livro ensina servem para ajudar a pessoa a entender que essas visões são ilusórias. A ideia é não se deixar levar pelo medo ou apego e se conectar com a clara luz, que é a verdadeira natureza da mente. É uma visão bem diferente da forma como a gente encara a morte no Ocidente, né? Em vez de ter medo do desconhecido, o livro tibetano dos mortos nos convida a ver a morte como uma chance de despertar para a nossa verdadeira natureza. Com certeza. O livro tibetano dos mortos é uma obra rica e complexa, que nos dá uma visão profunda sobre a morte, a consciência e a realidade. Ele nos desafia a repensar nossa relação com a finitude e a buscar um significado mais profundo para a vida. E falando em desafios, o livro também fala dos obstáculos que a pessoa pode encontrar no bardo, né? Sim, a jornada pelo bardo não é fácil. A pessoa pode se deparar com seus medos, suas culpas, seus apegos, tudo amplificado pela intensidade da experiência da morte. Mas o livro também dá ferramentas para superar esses desafios, como a prática da compaixão, o cultivo da sabedoria e a lembrança dos ensinamentos do Buda. E para quem está nos ouvindo, o que a gente pode aprender com tudo isso? Como aplicar essa sabedoria do livro tibetano dos mortos na nossa vida? Acho que a principal lição é que a morte não é o fim, mas uma transição, uma chance de despertar para a nossa verdadeira natureza. E essa busca pela verdade e pela libertação não precisa esperar a morte chegar. A gente pode começar a trilhar esse caminho agora, cultivando a compaixão, a sabedoria e a presença de espírito em cada momento da vida. Que incrível. E essa jornada pelo livro tibetano dos mortos ainda não acabou, né? Tem mais um episódio pela frente. Isso aí. No próximo episódio, a gente vai explorar os aspectos mais místicos e simbólicos do livro, as diferentes categorias de bardos e o que acontece com a alma depois dos 49 dias. Fiquem ligados. De volta para a nossa última parte do mergulho no livro tibetano dos mortos. Já vimos tanta coisa, né? Conceitos básicos do bardo, rituais, desafios da consciência. É verdade. Mas acho que ainda falta desvendar alguns mistérios, né? O livro é cheio de detalhes e simbolismos. Alguns trechos me deixaram, sei lá, com mais perguntas do que respostas. Tipo, o livro fala de diferentes tipos de bardo. Sim. Ele descreve 6 categorias de bardo.
É como se a jornada da consciência depois da morte fosse dividida em 6 etapas, cada uma com suas características e desafios, sabe? Oh, 6, que loucura. Me explica melhor cada uma, vai. Então, primeiro é o Chikai Bardo, Bardo no momento da morte. É quando a consciência se separa do corpo físico e tem o primeiro contato com a clara luz. E se a pessoa reconhecer a clara luz nesse momento, pum, libertação na hora. E se a pessoa não reconhecer, o que acontece? E ela entra no segundo bardo, o Shani Bardo, o bardo da experiência da realidade. É nesse bardo que as visões de divindades, tanto as pacíficas quanto as iradas, começam a aparecer. Aí que o bicho pega, né? Todas essas visões. O Shani Bardo pode ser bem confuso e assustador, a consciência ainda está se acostumando com a nova realidade, sabe? Mas o livro Tibetano dos Mortos dá umas dicas para ajudar quem morreu a entender que essas visões não são reais, que é tudo ilusão. E como a pessoa se protege dessas visões sinistras? Tem alguma dica? O livro fala para se lembrar dos ensinamentos do Buda, cultivar compaixão e sabedoria, e se concentrar na clara luz. É como se a clara luz fosse um GPS guiando a consciência no meio da escuridão do bardo. Entendi, pensei. Quais são as outras categorias de bardo? Depois do Shoni Bardo vem o Sidpa Bardo, o bardo do renascimento. É aí que a consciência, guiada pelo karma, escolhe um novo renascimento em um dos 6 reinos da existência. É nesse bardo que o destino é selado. Tipo, de acordo com o que a gente fez na vida. Isso. No Sidpa Bardo, os karmas acumulados durante a vida dão as caras e direcionam a consciência para um novo reino. É tipo um portal para uma nova vida. E as outras 3 categorias? As outras são o Kinai Bardo, o bardo da existência, que é a vida que a gente está vivendo agora, o Milan Bardo, o bardo dos sonhos, que a gente experimenta toda noite quando dorme, e o Samten Bardo, o bardo da meditação profunda, que é acessado através de práticas avançadas de meditação. Caramba, a gente tá sempre em algum tipo de bardo, então. Pois é, a realidade é fluida, tá sempre mudando. A vida, a morte, os sonhos, a meditação, tudo isso são estados de consciência diferentes. E depois dos 49 dias, o que acontece? O livro fala sobre isso. Acredita-se que depois desse tempo a consciência já está em um novo renascimento. O foco do livro tibetano dos mortos é nos bardos logo após a morte, mas a jornada continua pelos diferentes reinos até alcançar a libertação final, sabe? Então a morte não é o fim, mas uma ponte para outra vida. E essa jornada continua até a alma se libertar. Exatamente. O livro tibetano dos mortos nos dá uma visão incrível sobre a vida, a morte e a realidade. Ele nos faz pensar na nossa própria finitude, nos preparar para a morte e buscar um significado maior para a nossa existência. O livro Tibetano dos Mortos é um convite para a gente refletir sobre a vida, a morte e tudo mais. Uma viagem e tanta que fizemos hoje. Verdade. Espero que essa imersão tenha aberto a mente de todo mundo. Que a gente possa viver com mais consciência, compaixão e sabedoria. E que a gente encare a morte sem medo, sabendo que a jornada continua. Valeu a todos que mergulharam com a gente no livro Tibetano dos Mortos. Até a próxima.